Bom dia, prezados alunos. Hoje falaremos sobre Introdução Migi-Magi, pelo professor Alberto Anduce. O que é Migi-Magi? A soldagem Migi-Magi é um processo em que a união de peças metálicas é produzida pelo aquecimento destas com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo consumível sem revestimento e a peça de trabalho. A proteção do arco e da região de solda contra a contaminação da atmosfera é feita por um gás ou uma mistura de gases. Processo Migi-Mag, Metal Inner Active Gas. Definição: soldagem a arco com eletrodo consumível, arame, e proteção gasosa, Gas Metal Arc Welding, GMAW. Proteção gasosa, feita por gás inerte, MIG, ou ativo, MAG. Vamos a chamar gás ativo aquele que contém pequenas quantidades de oxigênio. Para isso, utilizamos CO2 ou o próprio oxigênio em pequenas quantidades, de tal forma que quando entram em contato com o metal quente, vão a reagir e vão a gerar calor. Isso vai aumentar a temperatura do processo de solda, do metal fundido, e isso vai permitir uma maior penetração. Uso de eletrodo metálico consumível alimentado automaticamente. Aí vocês podem ver uma figura do processo. Indicada para a soldagem de todos os metais: aço carbono, aço inoxidável, aço liga, alumínio, cobre, níquel, etc. E em todas as posições de soldagem. Solda peças com espessura acima de 0,76 milímetros. Não é uma solda indicada para pequenas espessuras. Para isso é melhor trabalhar com solda TIG. Dá um ótimo acabamento, dispensa a limpeza. Como não temos escória, como no caso do eletrodo revestido, eu não tenho aprisionamento de escória dentro da solda e tampouco preciso de limpeza posterior. Elevada produtividade, outra característica da solda Migi-Magi, tem uma alta taxa de deposição, e baixo custo. Permite o preenchimento de grandes aberturas e vazios, permite fazer reparos. Exige menor habilidade do soldador. Uso de polaridade reversa, eletrodo positivo. A polaridade directa raramente é utilizada. Faixa de corrente entre 50 a 600 amperes. Faixa de voltagem de 15 a 32 volts. Gases más utilizados: argônio, inerte, dióxido de carbono, no caso dos gases activos. Alimentação contínua em velocidade constante e ajustável do eletrodo, do arame. Deposição do metal de três maneiras: curto-circuito, short arc, toque do arame na poça de fusão; globular, transferência do metal em gotas grandes atraídas pela gravidade; aerosol, spray arc, transferência do metal em gotículas que são atraídas por forças magnéticas. Fatores que influenciam a transferência: corrente, comprimento do arco, gás de proteção, diâmetro do arame, fonte de energia. Por curto-circuito, vamos ter um diâmetro do arame entre 0,8 e 1,2 milímetros.
pequenos comprimentos de arco, baixas tensões e baixas correntes, provoca pouca distorção na peça, indicada para peças de pequena espessura ou para soldagem na posição vertical ou sobre cabeça. Na forma globular e aerosol. Aumento de corrente provoca a mudança na transferência de material. Valores acima da corrente de transição permitem a transferência por aerosol, spray. Para gases de proteção, com mais de 15% de CO2, não haverá transferência por aerosol na solda de aço carbono. O que acontece? Como aerosol, as partículas de metal são muito pequenas, elas têm muita superfície. Como em uma atmosfera ativa eu tenho a presença de oxigênio, essas pequenas gotículas vão a reagir com esse oxigênio e vão se oxidar. Por esse motivo, não consigo fazer transferência por aerosol em atmosfera ativa. Aerosol, arco mais estável, pouco respingo e alta taxa de deposição. Utilizada para soldas em peças com mais de 2,4 milímetros de espessura, e normalmente na posição plana, exceto cobre e alumínio. Utilizando a técnica pulsada, permite soldar espesuras menores com baixa corrente e arames maiores. A soldagem a arco com eletrodos fusíveis sobre proteção gasosa é conhecido pelas denominações de MIG, quando a proteção gasosa utilizada for constituída de um gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico, como argônio e outros gases, e que não tem nenhuma atividade física com a poça de fusão. MAG, quando a proteção gasosa é feita com um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a poça de fusão, normalmente CO2, dióxido de carbono. GMAF, abreviatura do inglês, Gas Metal Arc Welding, que é a designação que engloba os dois processos acima citados. Vejam um desenho da tocha funcionando em um processo de soldagem. O arame vai pelo interior da tocha, tem um bico de contato. Esse bico de contato vai depender do diâmetro do arame. Com o tempo, esse bico de contato se desgasta, tem que ser trocado. Temos um bocal que serve de retenção do gás de proteção. Temos um sistema de alimentação de gás. ¿Por que é chamado de processo semiautomático? Vejam uma imagem de um equipamento de solda MIG-MAG. Ele tem um alimentador com bobina externa, porém existem equipamentos onde a bobina de arame está dentro do gabinete. O processo de soldagem MIG-MAG é considerado um processo semiautomático, em que a alimentação do arame eletrodo é feita mecanicamente através de um alimentador motorizado, ficando para o soldador a responsabilidade pela iniciação e interrupção do arco, além da condução da tocha durante a execução da soldagem. Aqui temos um esquema simplificado da máquina. Temos um sistema de controle, o qual vai controlar as características de voltagem e amperagem utilizados no processo. Também vai controlar o sistema do alimentador de arame e do fluxo de gás. Temos a tocha, temos a fonte de energia. Dentro deste esquema, notamos que a máquina se divide en, na parte de equipamento,
fonte de energia, tocha, bicos de contato e bocais, alimentador de arame, sistema de controle, cabos elétricos e garras de fixação, canalizações e válvulas reductoras, fontes de gás. E como consumíveis temos arame eletrodo e os gases. O equipamento ele tem uma fonte de energia, um transformador rectificador, o alimentador do arame, o cilindro de gás com regulador, a tocha de soldagem, a pistola, ok? A tocha Migi-Magi, quando as correntes sejam superiores a 150 amperes, é recomendável que a tocha seja refrigerada a água. Bico de contato em cobre, permitindo o uso de arame sólido ou tubular. Tem diferentes modelos, tem tochas retas, tem tochas curvas, tem tochas que são adaptáveis, elas são flexíveis para diferentes aplicações. Vejam o desenho da tocha. Temos uma aproximação da tocha. Vejam que temos um gatilho, um sistema de bocal, o tubo de contacto, o eletrodo. Em geral, nestes sistemas de soldagem, onde temos uma tocha, tanto no sistema Migi-Magi como no sistema TIG, como temos um gatilho no sistema de soldagem, na tocha, às vezes as luvas de couro mais grossas, você perde um pouco a sensibilidade na manipulação desse gatilho. Então tem várias soluções para esse problema. Uma solução é, ao invés de utilizar um gatilho, é utilizar um pedal. Eu ativo o sistema utilizando um pedal. Outra forma é utilizando uma luva mais fina, que dê melhor contato. O problema da luva mais fina é que quando você está fazendo solda de alta duração no tempo, essa luva tende a aquecer e você sente o calor demais na mão. Então, dependendo do que você esteja soldando, dependendo da habilidade do soldador, existem vários recursos para o acionamento do sistema. Existe um conceito chamado fator de trabalho. Chama-se fator de trabalho, FT, a razão em porcento entre o tempo durante o qual o equipamento para solda pode fornecer uma dada corrente máxima de soldagem, tempo de carga, e um tempo de referência. Conforme normas internacionais, um tempo de referência é igual a 10 minutos. Vamos dar um exemplo. O factor de trabalho nominal de 60% significa que o equipamento pode fornecer a sua corrente máxima de soldagem durante períodos de 6 minutos. Carga. Cada período devendo ser seguido de um período de descanso. O equipamento não fornece corrente de soldagem de 4 minutos, ou seja, 6 minutos de operação mais 4 de descanso, dando um total de 10 minutos, sem que a temperatura de seus componentes ultrapasse os limites previstos por proyecto. Lembrem que geralmente estos equipos de solda trabalham com um transformador que está fornecendo muita corrente que o núcleo vai tender a aquecer. Um factor de trabalho de 100% significa que o equipamento pode fornecer a corrente de soldagem ininterruptamente, isto é,
sin cualquier necesidad de descanso. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos a máquina de soldaje MIG Mac B450. Tenemos o factor de trabalho. A 400 amperes, ele pode fornecer 100% do factor de trabalho. A 430 amperes, ele pode fornecer 60% de factor de trabalho. A 450 amperes, ele pode fornecer um factor de trabalho de 40%. Vejam que na medida em que aumenta a corrente, a tendência é que o factor de trabalho diminui. Outro exemplo, máquina de solda, la 320, a 250 amperes eu consigo um factor de trabalho de 100%. A 280 amperes eu consigo um fator de trabalho de 80%. E a 320 amperes eu tenho um factor de trabalho de 60%. Vejam que eu tenho pontos bem específicos de uma curva. Eu tenho a corrente, eu tenho o factor de trabalho. Então, dependendo da corrente, eu posso calcular o factor de trabalho desse equipamento. Fonte de energia. Fonte composta de transformador e rectificador. Lembre que os rectificadores geralmente são feitos de diodos, normalmente electrónica. Fornece un valor ajustável de corrente eléctrica continua e uma tensão constante. Possui um inyector para abertura e extinção do arco e controles para ajustagem do processo. Nesse processo de abertura e extinção do arco, os equipamentos mais sofisticados, eles também têm um sistema de abertura do gás e desligamento do gás. Primeiro, ele abre o gás antes de abrir o arco e depois ele fecha o gás um tempo depois de extinguir o arco, de forma de proteger a solda. Faixa de operação de 5 a 10 amperes mínima e de 200 a 500 amperes máxima. Possui um alimentador de arame interno ou externo. A velocidade de alimentação do arame determinará o valor da corrente. Ou seja, maiores correntes, eu vou precisar maiores velocidades de alimentação. Tipos de corrente. Eu tenho a corrente contínua polaridade direta, utilizada para soldagem de metais não ferrosos, sobretudo alumínio e magnésio, metais de baixo ponto de fusão. Corrente contínua polaridade reversa, o electrodo é positivo, utilizada para soldar aço inoxidável, níquel, cobre, aço cromo molibdênio. Também existem outras opções, como corrente pulsada, utilizada para soldar chapas mais finas, com transferência por aerosol e arames de maior diâmetro. Os consumíveis, temos o gás de proteção, que pode ser inerte e ou ativo. Os inertes temos argônio, hélio e nitrogênio, puros ou em misturas. Temos os gases de proteção ativos, dióxido de carbono, puro ou em misturas, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio em misturas. Arame electrodo, arame metálico sem revestimento, tem as mais variadas ligas, aço carbono, aço inoxidável, cobre, alumínio, níquel, titânio, magnésio. Outra modalidade, arame tubular metálico, preenchido com fluxo não metálico, soldagem por arame tubular. Aqui temos a tabela de especificação AWS de materiais de adição para MIG e MAG. Vejam que cada código
corresponde a una determinada liga con determinadas características. Gases de protección. Os gases de protección utilizados en soldagem MIG e MAG pueden ser inertes, activos o misturas de estos dos tipos. O tipo de gás influencia as características do arco e transferência do metal. Penetração, largura e formato do cordão de solda, velocidade de soldagem, tendência a aparecimento de defeitos e o custo final do cordão de solda. Os principais gases e misturas utilizados na soldagem MIG e MAG são apresentados na tabela a seguir. Os gases afetam as características do arco, a transferência de metal, a qualidade e a metalurgia da solda, alguns parâmetros de soldagem, corrente, velocidade, junta, chanfro e posição. A escolha do gás de proteção se dará em função de metal de base, custo, disponibilidade, metal de adição, corrente de soldagem. Nesta figura, vocês podem ver o efeito das diferentes misturas de gases nos cordões de solda. Aqui temos a tabela com as diferentes misturas. Temos a mistura, temos o comportamento químico e temos as aplicações de cada uma dessas misturas. Só para lembrar, o gás hélio é muito caro. É muito caro e tem outro detalhe, é mais leve que o ar. Quando estou soldando com gás hélio, a tendência é que ele suba por ser mais leve, suba por estar quente, o que faz que utilize mais gás hélio do que argônio. Então, geralmente, o gás hélio se utiliza em aplicações muito específicas, muito especiais. Gases de proteção inativos, tenho o argônio, melhor proteção, arco mais estável, menor consumo e custo, solda mais limpa com corrente alternada, utilizado preferencialmente em metais não ferrosos. Hélio, maior penetração e velocidade, maior consumo e custo mais elevado, mais ligeiro que o ar, utilizado em metais não ferrosos, preferencialmente alumínio e cobre, e pesas de maior espessura. Gás de proteção ativo, gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, baixo custo, indicado para solda de metais ferrosos, aço carbono e inoxidável. Arco mais estável e maior quantidade de calor produzida. Não permite a transferência por aerosol, spray. Maior penetração da solda. Exige elementos desoxidantes, silício e manganês, na composição química do arame. O arame, quando se trabalha com atmosferas ativas, tem que ter desoxidantes como silício e manganês para evitar o acúmulo de óxidos dentro da solda. Aqui temos um pequeno questionário para que vocês repassem os conhecimentos adquiridos e agradeço muito a atenção de vocês.